Amém. Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos estudar uma parábola. E antes de entrar propriamente na parábola, eu quero perguntar para os irmãos, para alguns irmãos, né? Para a gente depois entrar na parábola. Como a gente organiza o nosso dia, por exemplo? Quais são as nossas prioridades do dia, né? A gente acorda, a gente faz exatamente o que é prioridade para a gente. Aí eu gostaria muito que os irmãos, pelo menos os dois irmãos, falassem. Eu vou escolher a Andréia. O que é prioridade ou o que deveria ser? Não, o que é? Vamos tratar dentro da realidade. O que a gente exatamente faz. Eu acordo de manhã, quais são as minhas preocupações para o dia, normalmente, no meu cotidiano? Eu acordo de manhã correndo, sempre estou correndo e pensando já o que eu tenho que fazer, trabalhar, etc. Hoje de manhã eu levantei mais cedo e falei, Senhor, não quero que a minha prioridade seja vã. Eu acordo pensando no trabalho, no que eu tenho que fazer. Quero primeiro orar, eu quero primeiro buscar a tua face. Hoje eu fiz isso. Mas normalmente a minha prioridade não é essa. Vou pro Manassés. Primeiro é a oração. Mas essa é a prática sua, diária? Sim. No mínimo, Senhor, eu te agradeço por mais um dia que tu me concedes na minha vida. Né? E eleva-se. E depois eu vou ser sincero, eu não sei se pode falar que é isso, sei lá, é tomar um cafezinho. E depois pensar naquilo que eu tenho que fazer, que eu já pensei ontem. Bom, tal hora eu vou fazer isso e tal. Por exemplo, ir na feira, pelo menos 2 vezes por semana. Eu tenho isso e isso essa semana. É interessante a gente pensar nessas coisas, porque assim, nós como cristãos, nós falamos muito do que é prioridade, né? E como a irmã disse aqui, muitas vezes o que a gente quer e o que a gente entende pela palavra de Deus como prioridade é o que a gente normalmente pensa muito e fala muito, mas é o que a gente menos faz, né? É o que a gente menos faz. Infelizmente, é uma realidade do cristão, acho que a nível mundial, né? Entender e pensar o cristianismo de um jeito, mas na prática fazer o contrário, completamente contrário, né? E por quê? Porque infelizmente nós ainda somos muito, posso dizer, extremamente ligados àquilo que é palpável, àquilo que realmente é real para a gente. E isso, quando eu falo real para a gente, é realmente aqui, ó, é o que eu estou vendo, é o que eu estou vivenciando, é o que para mim acaba sendo mais importante. Então assim, ó, por que o trabalho é tão importante para nós? Por conta do resultado que a gente acredita que ele traz. É com o trabalho que eu sustento a minha casa, é com o trabalho que não me falta isso, é com o trabalho que eu consigo as condições para fazer aquilo. Então eu passo a transformar o trabalho em algo muito prioritário. Se eu precisar fazer um curso, né, para melhorar no trabalho, eu não penso uma vez. Eu fico sem dormir, eu me canso, eu fico exausto, eu abro mão de compromissos com amigos de final de semana se for necessário, até com a igreja. Mas eu faço o sacrifício por quê? Porque aquilo para mim é algo que vai me trazer um benefício logo depois. Então, na verdade, a gente acredita muito no nosso próprio poder.
A gente acredita muito na nossa própria capacidade. Infelizmente, nós somos dirigidos a desacreditar do poder de Deus e ir acreditando cada vez mais em nós, colocando só o nome de Deus, né? De uma forma muito substancial. Mas ele acaba não sendo a nossa prioridade e tampouco o fundamento da nossa vida. Se todos nós fizermos essa análise aqui, particularmente, senta e faz análise. Faz igual o Bruno falou lá, sabe? Pegar e deitar no chão e ter a percepção do quanto eu me sinto quando eu estou em pé e como eu me sinto quando eu estou de cara no chão deitado. É uma percepção completamente diferente que a gente tem. Por quê? Porque os pontos de vista são completamente diferentes. Mas o problema é que, assim, a nossa vida cotidiana ela é tão corrida que ela não deixa a gente muitas vezes parar e pensar. Então hoje, por exemplo, a irmã Andréa parou e pensou um pouquinho. E sempre que a gente para e pensa um pouquinho, a gente percebe quanta coisa tem de errado na nossa prática diária. Mas, saindo um pouco disso, eu só queria introduzir com essa nossa percepção das coisas, a gente vai falar sobre a parábola da viúva persistente, né? Ou do juiz iníquo, que hoje nós vamos falar um pouco sobre oração. Eu confesso que eu queria pregar sobre oração. E quando eu tenho orado, Deus vai me colocando algumas coisas na cabeça e eu pensava assim, mas eu devo estar errado quanto a isso. Uma das coisas que Deus me colocava enquanto eu orava é que assim, que muita gente que estuda muito a palavra, a grande maioria dos que estudam muito a palavra, ele usa o estudo da palavra como uma desculpa para não orar. Então ele gasta tanto tempo estudando, e esse é um defeito meu. Às vezes eu gastava tanto tempo lendo, escrevendo, produzindo alguma coisa a respeito da palavra, e orava muito pouco. E pensava, mas tá tudo bem. Eu fiquei X horas envolvido ali com a palavra, escrevendo coisas, lendo, entendendo, pesquisando livros, pesquisando isso, pesquisando aquilo. Então eu estou desculpado de orar pouco hoje, porque eu estava engajado em aprender coisas do reino. E o Espírito Santo fala para mim, está completamente equivocado. É um erro de muitos que fazem isso. A gente se preocupa muito e acha que assim, porque a gente toma gosto. Porque quando você começa a ler, a estudar, a se esmerar ali em entender determinadas coisas, você começa a pegar gosto por aquilo. Porque você vai aprendendo e vai querendo aprender mais e vai ficando ali fominha de conhecer mais. Só que você esquece da coisa mais importante no final das contas. Que a letra mata, mas o Espírito é o que está na Bíblia. E eu esqueço de orar mais. Leio mais, mas oro menos. Não faz bem, né? Eu quero entrar nisso. Vamos lá ler Lucas 18, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim, os irmãos vão acompanhando, eu vou ler devagar, minha Bíblia a versão sempre mais antiga, os irmãos têm aí as demais versões, com certeza, vão acompanhando. Diz assim, disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça,
para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Vamos orar? Senhor de poder e glória, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Ó Deus, vem falar conosco nesta manhã, Senhor. Vem, Pai, nos ajudar, Senhor, na nossa incredulidade, Pai. Porque, ó Deus, nós muitas vezes enchemos a boca, Senhor, e falamos que temos fé. Mas, ó Deus, nem sempre temos de verdade, Senhor, a palavra fé na nossa boca, Pai, no nosso entendimento. Às vezes, Senhor, é só uma repetição vazia, Pai, de uma palavra que queremos ter, mas não temos, Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que hoje, Senhor, por esta palavra, Pai, que o Senhor tem trazido aos nossos corações, Pai, faz com que saiamos daqui, Pai, com uma fé que seja genuína, Pai. Com uma fé, Pai, que se transforme no fundamento das nossas vidas, Pai. É difícil conseguir, Pai, mas a gente pode, Senhor, com esforço, Pai, com determinação, Pai, nos disciplinar, Senhor, para desenvolver essa fé. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Deus. Amém. Uma coisa que a gente percebe já no início do texto é que, assim, Jesus já começa, antes de entrar na parábola, ele já explica por que ele vai trazer essa parábola. E ele diz assim, diz o texto: também uma parábola sobre o dever, ou seja, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, antes mesmo de entrar na parábola, ele já explica uma coisa para a gente. Oração é algo que eu posso optar por fazer ou não? É algo que eu posso, por exemplo, hoje o meu dia está muito corrido, eu vou negociar. Senhor, só vou abençoa o meu dia, amém. Se sobrar tempo depois, Jesus, eu encaixo uma outra oração aqui, não. Não é isso que ele está deixando claro para a gente. Ele está dizendo que é um dever. É um dever. Então, assim, se você vive uma vida em que você crê que Deus é o fundamento dela, se você vive uma vida em que você possa dizer que Ele é a prioridade nela, então a primeira coisa, meus amados, que a gente precisa entender é que, assim, se Ele é a prioridade, nós precisamos ser obedientes às ordens dele. Não é algo que ele diz assim, se você quiser, você faça. Ele está dizendo, é um dever. É uma obrigação que você tem com ele. Então, eu não posso me dar ao luxo de sair de manhã de casa, pensando num monte de coisa que eu tenho para fazer, sem colocar tudo isso diante de Deus, entendendo que é Ele quem vai dar as soluções para tudo que eu tenho para fazer. Então, assim, eu não preciso me preocupar com tudo que eu tenho para fazer. Eu preciso me preocupar em orar. Aí é o que eu já falei aqui algumas vezes. Nós, antigamente eram mais as mulheres, né? Eu até estava falando esses dias para os meninos do trabalho. Eu acordo de manhã, tomo meu banho rapidinho, coloco uma roupa, o meu uniforme mesmo, porque eu não gosto nem de ficar trocando uniforme no trabalho. Passo uma aguinha no cabelo, que falei para os meninos, eu lavo meu cabelo com sabonete, nem ligo para shampoo, essas coisas. Passo a escova e já era, tá? Tô pronto, escovei os dentes, tô indo trabalhar. Então, assim, eu acordo 15 minutos depois, praticamente já estou pronto para trabalhar. A minha mulher é 1 hora antes, para tomar o banho de meia hora, aí às vezes atrasa porque tem que arrumar cabelo, tem que passar maquiagem, e não passa maquiagem, vai passando no ônibus, né? Para ganhar tempo. Mas assim, o cristão de hoje perdeu o bom hábito de pensar assim, eu vou acordar X minutos antes, porque eu preciso fazer uma oração.
Não posso sair sem fazer a minha oração. Essa é a minha prioridade. Me arrumar é secundário. Mas a oração é a prioridade. Gente, vocês podem se emprequitar do jeito que quiserem. Mas a beleza da mulher não está no batom, não está no rímel, não está no cabelo que fez na cabeleireira lá, que ficou show de bola. Está em ser uma mulher de Deus. A beleza do homem não está em o topetezinho, né, o arrepiadinho do cabelo, os perfumes cheirosinhos que ele coloca, a camiseta, o boné, sei lá o que ele vai colocar. Está em ser um homem de Deus. Você só é uma mulher, um homem de Deus, quando você tem práticas de obediência a Deus. E a principal prática de obediência a Deus, logo que você acorda, é o quê? É orar. É orar. E não é uma opção, é um dever. Você acha que Cristo precisava orar? Você acha que Cristo precisava orar para ser ouvido? Ele podia falar e acontecia. Ele fala, Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Mas ele ora. Por quê? Porque ele fala assim, Senhor, não é por minha causa. Nem porque eu não sei que o Senhor vai me responder. É porque eles precisam entender a importância que tem uma oração. Oração tem importância. E oração tem impacto sobre as pessoas. Eu oro na hora da minha refeição no trabalho. Gente, vou explicar uma coisa para vocês. Eu sempre fui contra orar na hora da refeição. Nunca gostei disso. Eu tenho a minha compreensão sempre foi muito objetiva. Tudo que eu compro foi porque Deus me deu condições de ter salário, Deus me deu condições de... E tudo que eu pego na minha mão já é abençoado. Foi Deus que me deu, já é abençoado. Então, quando eu cozinho a minha comida, eu não preciso ficar orando, porque tem gente que ora porque, se tiver alguma coisa ruim, não sei o quê. Não tem nada de ruim. Então, eu, na minha casa, sempre pensei que eu não precisava orar nas minhas refeições. Mas por que a gente ora na hora das refeições? É para abençoar a comida? Você acha que é para abençoar a comida? Claro que não. Você ora na hora da refeição para ensinar o seu filho a orar. Para mostrar para ele que você é praticante da bênção da oração. Então você ora e torna aquilo um hábito, porque é um hábito bom. E é um hábito que vai ensinar o seu filho a orar. No trabalho, eu oro por quê? Porque eu quero evidenciar, eu não quero aparecer, mas eu quero evidenciar Deus, o Deus que abençoa a minha vida. Então assim, eu estou dizendo, eu sirvo um Deus que foi quem abriu a porta de trabalho para mim, eu sirvo um Deus que é quem me proporciona no trabalho ter um almoço abençoado como esse, eu sirvo um Deus, então eu evidencio Deus através dos meus momentos públicos de oração. Agora, vou ficar lá orando meia hora na hora da refeição para evidenciar. Não, é só fechar os olhos, orar para abençoar a comida? Não, para abençoar os que estão à sua volta, manifestando a presença de Deus. Nós somos testemunhos de Deus. E a oração é a principal maneira de você testemunhar a respeito de Deus. Sabe por quê? Porque pregar todo mundo quer, mas mostrar que é de oração, que é uma mulher de oração, que é um homem de oração, a maioria tem dificuldade. Porque os grandes pregadores do evangelho que a gente conhece oram muito pouco. Eu lembro que uma vez fui numa igreja Assembleia de Deus, era um congresso, caiu um homem endemoniado lá, tinha 13 pastores lá na tribuna, como eles chamam. Traz ele aqui. Os 13. E línguas, não sei o quê. E o demônio? Nada. Aí quando eles viram que eles não iam conseguir, leva ele para a salinha e chama as irmãs do círculo de oração. O demônio só fez isso, as irmãs do círculo de oração lá dentro, mulheres de oração. O demônio entrou e o rapaz saiu. Foi tão instantâneo que eu falei, rapaz.
É uma diferença tremenda. Você pode pregar da forma mais bela, bonita, maravilhosa que... Porque isso você estuda, você se prepara, você... Para virar palestrante, a gente tem 1 milhão de palestrantes na internet hoje, ótimo, que prende sua atenção. E na igreja a gente está cheio de palestrante. Porque pregador do evangelho, para ser pregador do evangelho, você precisa ser homem de oração. Você precisa ser mulher de oração. Porque a pregação do evangelho deveria manifestar Deus e não palavras bonitas, jargões. Então, assim, primeiro item é um dever. Então, se você diz que crê em Deus, que Ele é teu Pai, que Ele é o teu Senhor, você precisa ser obediente a esse Senhor e entender que Ele determinou que você ore. Quantas vezes ao dia? Davi orava 7 vezes só. E olha, eu não tenho tempo. Davi era rei. Era rei. Já falei isso aqui. Davi era rei. Olha, pensa na quantidade de obrigações que tem um rei. Ele vivia em guerra, mas enquanto ele estava na guerra, se tinha 1 minutinho de sossego, ele se separava e ia orar. E ele, quando diz assim, olha, preferiria estar 1 dia na tua casa do que 1.000 em outros lugares, ele não está dizendo assim, é porque ele não conseguia estar muitas vezes na igreja. Ele estava sempre viajando em guerra, sempre fora do seu... Então ele não podia estar no templo, mas quando ele estava perto do templo, ele estava lá. Ele ia para lá, ele fazia questão de estar lá. É diferente dos cristãos de hoje. A gente foge da igreja. A gente não valoriza o lugar onde Deus manifesta o poder dele. Gente, igreja é ali, ó, altar. É onde Deus ordena a bênção. Então, quando você ouve uma palavra pregada daquele altar, é Deus ordenando a bênção dele sobre a tua vida. Quando você escuta os louvores cantados naquele altar, você devia gritar cantando aqui. Eu falo, você não precisa cantar bem não, você só precisa cantar com a alma, porque é você se colocando diante de Deus para mostrar para ele que, olha, fala comigo que eu estou falando contigo. Você não fala sozinho, mas a gente não... Os cristãos da nossa atualidade estão valorizando menos a interação com Deus e valorizando mais a interação com o mundo. Por quê? Porque oram pouco. E quando a gente ora pouco, a gente não sabe valorizar essa interação com Deus. Eu consigo valorizar a interação com qualquer pessoa, menos com Deus. Porque eu passo... Olha, meus amados, nós não cremos que Deus é real. E prestem bem atenção. Você vai entender isso de uma forma muito simples. Olha quanto tempo você consegue conversar com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e olha quanto tempo você consegue conversar com Deus. Se Deus fosse real para você, como seu amigo, como a sua irmã, como as pessoas que você gosta são, se ele fosse tão importante quanto essas pessoas, você conseguiria se sentir à vontade na presença dele, ao ponto de conversar por horas, de orar por horas. Mas a gente tem dificuldade porque a gente começa a achar que está falando sozinho. A gente começa a duvidar da realidade ali, da presença de Deus no nosso tempo de oração. Então a gente fica, estou falando com ninguém. E isso é falta de uma fé genuína. Então oração é um dever. Esse é o primeiro ponto. Vamos entrar na parábola agora. Pode falar. Às vezes você fala, a gente tem esse trabalho e tal. Não é isso, sabe? Porque eu sou aposentada. Num instantinho, você enche seu tempo. Num instantinho. Eu não tenho obrigação de sair, tal, exceto algumas vezes. Mas no instante, você preenche seu tempo com outras coisas. Aí quando você vê, seu tempo já acabou. Então, se você não tiver uma disciplina, mesmo que você está falando, sabe, uma consciência, né, do Deus que te acompanha todos os dias, né, mora dentro de você, a consciência espiritual, você não faz. Não faz. É a mesma coisa, ó. Por exemplo, a Luísa agora tem uma neném. Então, assim, ela está completamente comprometida, porque a bebê depende completamente dela.
Então ela vai perder o horário da mamadeira? Vai perder? Nunca. Então, pensa comigo, olha como é fácil a gente se sentir comprometida com as coisas. Por quê? Porque a neném é palpável, é visível, é real. Mas a gente, quando não se compromete com Deus, a gente está dizendo para ele, ó, o Senhor não existe. Não prioriza, né? Porque por isso o Senhor não é minha prioridade. Então, as coisas que para mim tá aqui, ó, eu toco, para mim é real. Mas infelizmente é uma maneira como a gente acaba dizendo para Deus, olha Deus. Agora outra coisa que eu quero falar acerca do louvor, né? Muitas vezes, a Andréia está aqui, não deixa que a gente sente uma presença de Deus, só que a gente ainda tem medo do julgamento. Tá? Ainda tem. Eu tenho vontade de pular, de alegria. Só que ainda existe o medo do julgamento. Entendeu? Das pessoas olharem e falar, porque eu já vi irmãos aqui louvando num hino muito simples. A pessoa estava numa alegria tão grande e eu observei os irmãos julgando ela. Sim. E ela não estava lá no altar, estava aqui, entendeu? Então ainda existe esse temor. Quem sabe um dia a gente, né? Mas eu vou falar uma coisa para a irmã quanto a isso. Sabe quando que as coisas começam a mudar? Quando a irmã esquece o temor. O temor do julgamento, você fala? Sim. Sabe por quê? Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis? É simples assim. Então, se o Espírito Santo te conduz lá, o resto não importa. Deus vai esmiuçar a penha por você. Então, nós precisamos, como cristãos, esmiuçar essa penha, quebrar essa pedra. Mesmo quando é a tua liderança? Mesmo quando é a tua liderança. Mesmo quando é a tua liderança, muitas vezes, a gente não pode ser desrespeitoso, mas ao mesmo tempo nós não precisamos perder a essência de Deus em nós. Então, assim, ótimo. Uma coisa que eu tenho comigo, gente. Amo o pastor Celso, amo o pastor Cláudio, respeito demais, respeito as orientações do Felipe, mas se as orientações dele ferirem os princípios que eu construí diante de Deus, e eu construo isso com base na minha vivência com Deus. Então tem muitas coisas que foram construídas com base em oração, não com base em teologia. Então, por exemplo, se o Felipe me impor uma coisa teológica que não está de acordo com aquilo que eu conquistei em oração, eu não vou brigar com o Felipe, mas eu vou colocar diante de Deus, e se Deus não me disser que o Felipe está certo, eu não vou mudar. Tem coisas que eu não pretendo mudar. Eu vim para Hermelino, vou respeitar todas as regras de Hermelino, mas tem princípios da minha vida espiritual que não vão ser mudadas se Deus não me disser, o pastor Celso está certo, o Felipe está certo, o pastor Cláudio está certo, mas eu vou respeitar. Uma das coisas que vocês terem uma ideia, quando eu vim conversar com o pastor Celso, ele falou, aqui a gente celebra a ceia, aqui a gente... Eu, por exemplo, eu ainda não concordo 100% com isso. Mas se você me assiste ali, eu respeito. Porque não é item de salvação. Tem coisas que são itens de salvação, não tem como discutir, e tem coisas que eu posso pensar de um jeito e o Felipe pode pensar de outro, a gente convive pacificamente. Esse é um ponto, a ceia, a Páscoa, são pontos que eu posso conviver pacificamente com todo mundo, não preciso impor. Mas se você perguntar no dia 14 de abril, o que você faz? Eu celebro a Páscoa. Continuo celebrando a Páscoa. Respeitando o ponto de vista do pastor Celso, da igreja de Hermelino Matarazzo, mas eu particularmente continuo celebrando a Páscoa. Porque eu ainda não me convenci, mesmo lendo 300 livros a respeito aí, ninguém ainda conseguiu me convencer contra o que eu entendo de Bíblia. Então, mas isso cria uma confusão na igreja? Não, eu continuo respeitando, eu vou servir quando me colocarem para servir, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou participar de tudo, porque eu não estou ofendendo a Deus, eu não estou ofendendo ninguém. Mas eu preciso entender que o que Deus trata comigo, no meu coração, eu preciso levar mais a sério
do que o que é uma visão teórica de algumas coisas que a gente simplesmente diverge. Entende? Estou em paz com isso. Agora, no caso da irmã, eu acho que a irmã precisa deixar o Espírito trabalhar. De uma vez, aos poucos. Mas vai esmiuçando a penha. Porque talvez a irmã é muito espiritual. A irmã é muito espiritual. E falta na igreja essa espiritualidade. Então, se alguém não quebrar, às vezes, esse muro que se construiu, as pessoas que estão, às vezes, com vontade de quebrar não quebra. Entende? Então, como eu disse, em algumas coisas nós precisamos ser testemunhos. Testemunhos. Mas vamos para a parábola. Deixa eu falar uma coisinha. Assim, aproveitando, né, falando do louvor, o mundo, né, não tem essa vergonha ou esse exemplo, assim. A Bárbara até já trouxe no culto de oração, abriu um centro de macumbaria do lado da minha casa. E eles começam às 5 da tarde. E ontem era 11 da noite. E eles estavam lá cantando, animados. E às vezes eu fico pensando nisso também, como, meu Deus, a gente fica meia hora aqui, né? E parece que a gente não tem esse... Estou falando enquanto igreja, né? Mesmo... E ninguém está preocupado se o vizinho está incomodado, se o outro... E a gente tem essa incomodação. Uma coisa que assim, a gente precisa entender é que sempre eu falava muito isso usando para o pessoal. Eu sempre detestei mexer com obra. Até hoje eu detesto isso, porque eu trabalhei com obra durante muito tempo, eu aprendi muita coisa, elétrica, gesso, eu aprendi muita coisa, então eu sei fazer, mas detesto trabalhar. O único lugar que eu trabalho com prazer em obra é na igreja. Quando eu posso estar na igreja, trabalhando para a obra de Deus. Para Deus eu faço qualquer coisa. Inclusive assim, se eu estiver num lugar, estiver tocando música, eu estou lá. Eu sou um poste. Mas se eu estiver na igreja, eu louvo, eu adoro. Sabe por quê? Porque eu não estou diante de vocês, eu estou diante de Deus. É do meu Deus que eu estou diante. Então eu não estou preocupado com vocês mais. Agora, se você quiser vir comigo, venha. Se não quiser, eu estou indo. Ninguém pode me impedir na minha relação com Deus. Isso não permito. Eu falo isso para minha esposa. Não me atrapalhe. Não me atrapalhe na minha relação com Deus. Mas tem louça para lavar. Estou orando. Tem isso para fazer. Eu estou orando. Me desculpe, eu estou orando agora. Agora eu estou orando. Ele é minha prioridade. Você depois. Ela já ficou com raiva de mim. Porque eu estava orando e ela queria que eu resolvesse alguma coisa que para ela era urgente. Eu disse para ela, sinto muito. Para mim a urgência está aqui. Isso aí eu vejo depois. Se não der para ver, já era. Acabou. E era um curso que ela queria fazer. Tinha que ser naquele horário, sei lá. E ela perdeu e eu falei, sinto muito. Se você não pode resolver, dependia de mim. Eu estava orando. Agora era a minha prioridade. Outra hora você vê isso aí. Né? Então, assim, aquela viúva, ela tinha um juiz, né? Vamos falar do juiz um pouquinho. O juiz era um homem que, olha, ele não temia a Deus e tampouco aos homens. Então, você pensa uma pessoa difícil, numa posição alta, porque o juiz é alguém importante. Se você pegar a história aí, né? Se você pega a história aí da nossa história, aí você assiste uma diversidade de filmes, inclusive, que retrata algumas biografias. Se você pegar um filme que é muito famoso, acho que é A Espera de um Milagre, uma coisa assim, não sei se vocês assistiram, mas assim, aquele homem que foi condenado, ele foi condenado inocente, ninguém procurou uma prova. Por quê? Porque acusaram ele e o juiz já decretou. Por quê? Simplesmente porque ele era negro. O Craig, né, que é o autor do livro lá, Pregando as Parábolas, ele traz uma visão muito parecida de um outro pastor, que ele traz, ele atualiza essa parábola para a realidade do país naquela época por conta da escravidão, ou seja, do preconceito, né, que existia com negros naquela cidade que ele vivia, que era Washington.
Mas ele faz completamente assim, não era real, ele só fez uma atualização da parábola. Mas assim, ele quer falar com isso, o fato da pessoa ficar propensa a não atender realmente. Então você imagina, se eu sou um racista, se eu sou um branco racista, eu vou ter dificuldade para atender um pedido de alguém que, né? E eu vou colocar todas as possibilidades ali jurídicas que eu puder para dizer não para aquela pessoa. Era o caso dessa viúva, porque uma viúva no Oriente Médio, ela era tratada muitas vezes como ninguém. Apesar de, por lei, ela ter direito aos bens do marido, com certeza a família desse marido, né, porque se ela tinha um adversário, não fala quem é o adversário, mas possivelmente pode ser a família do próprio marido. Para quê? Para que ela não herdasse nada do que ele possuía. Eu imagino que seja isso. Não importa também o que seja, mas o adversário dela com certeza era alguém poderoso e que queria tirar dela a única expectativa de vida que ela tinha. Então o que ela faz? Ela vai diante daquele juiz uma vez, ela vai diante daquele juiz uma segunda vez, com certeza ela não foi 10 vezes. Eu acredito que ela foi muito mais. Para aquele juiz ficar tão incomodado que, assim, sabe quando a pessoa E alguns autores falam que ela queria, de certa forma, até agredi-lo por conta disso. Eu não acredito que fosse isso. Com todo respeito à palavra grega, que define como se fosse uma agressão, eu não acredito. Eu acho que ela era incisiva com palavras e ela era muito persistente. Mas eu não acredito que ela fosse, de alguma forma, agredir o juiz, porque isso daria prisão para ela. Agora, com certeza, ela ia constantemente perturbá-lo, ao ponto dele dizer, pelo amor de Deus, de novo essa mulher! Mas de novo essa mulher! E além de olhar para a cara dela, ainda tem que escutar essa voz dela falando no meu ouvido. Eu acho que ele chegou um dia em casa e falou, quer saber uma coisa? Isso tem que acabar. Eu não gosto, eu odeio o que eu tenho que fazer. A minha vontade era que ela tivesse desistido nas primeiras 15 vezes que ela veio. Né? A minha vontade era resistir a ela de maneira que ela dissesse, eu nunca vou conseguir nada com esse juiz. Desisto, acabou para mim. Essa era a persistência dele. Ele só não contava com a persistência dela. Que ela se fez tão intragável a ele, que olha que coisa interessante. Ela se tornou uma pessoa intragável, ou seja, eu não consigo nem olhar e muito menos ouvir essa voz. Então acho que chegou um dia que ele falou, nem fala, já julguei, está liberado, ó. Vai encher o saco de outro, vai perturbar outra pessoa, comigo você não perturba mais, tá feito. E a hora que ela virou as costas, que bom, livre, posso voltar a ser quem eu era. Então esse era o nível era uma pessoa muito ruim. Mas você pensa, se uma pessoa tão ruim assim precisou agir de uma forma correta para se livrar de uma pessoa que para ela era perturbadora, mas depois a gente finaliza esse detalhe, mas aí vem a mulher. A mulher não fala que ela era evangélica, não fala que ela era católica, não fala que ela era cristã em qualquer nível. Só fala que ela era uma mulher persistente. E sabe o que eu acho interessante hoje na nossa vida? É que mulher não é persistente? Né? Que mulher não é persistente? Pega as mulheres brasileiras. É difícil você conversar com uma mulher brasileira e não descobrir que a mulher brasileira é uma mulher persistente. Porque a mulher brasileira, você pega aí nas periferias, são mulheres que acordam madrugada. Eu saio 3h50 da manhã. A maior parte das pessoas que eu encontro no ponto de ônibus são mulheres. Na época que eu trabalhava na universidade, eu pegava um ônibus entupido de mulher.
indo trabalhar como doméstica lá na Anália Franco, trabalho difícil, sofrido. E muitas vezes iam lá falando da novela da Globo, né? Mas com aquele bom humor, com aquela boa vontade. Então mulheres são persistentes, mulheres que são abandonadas muitas vezes pelo pai dos filhos e se viram nos 30 para criar filho, se viram nos 30 para dar estudo, para fazer acontecer na família dela e persiste em todos os aspectos da vida. E talvez por isso as mulheres são mais vitoriosas que os homens no quesito oração. Porque mulheres, até nisso, elas são mais persistentes. As mulheres oram mais que os homens. Isso é uma realidade. Mulher ora mais que homens. Mas ainda talvez não sejam persistentes como essa mulher, né? Na oração. Elas são persistentes em muitas coisas. Mas na oração talvez falte ainda muito mais. Agora, você pensa. Jesus chega depois aqui e fala, ó, se até o injusto juiz não aguentou a persistência da mulher e fez justiça para com ela, imagina Deus. Porque, meus amados, Deus não quer uma relação de perturbação com você. Porque você não incomoda a Deus. A sua persistência em oração não incomoda, não irrita, não gera em Deus qualquer sentimento de ódio, de raiva, de rancor contra você. Não. Gera uma relação agradável. Porque Ele te ama e Ele quer ter uma relação de proximidade, de intimidade. Ele quer ter uma relação gostosa com você. Ele quer se manifestar a você através da oração. Então, assim, se o injusto juiz atendeu aquela mulher, quanto mais Deus, que vai ter prazer. Ele já te atende quando você não ora. Imagine se você orar. Porque é a mesma coisa de um filho que a gente ama, né? Aqueles filhos que... Vamos falar do Rafael, né? O Rafael deve ter sido um filho... Né? Aí a Narcisa... Tchuco da mamãe, né? Aí você imagina, o Rafael pedindo... Ô pai, eu queria um videogame. Já comprei. Eu já tinha imaginado isso. Eu já tinha sonhado com isso. Aqui, filho. Né? Um filho tão bom igual você. Não é assim? Né? A gente tem um prazer em dar as coisas quando a gente está feliz com a pessoa, que é fantástico. Meus filhos, quando eu comprava brinquedos, quebravam tudo. Não dou mais. Deixei sem brinquedo. Inventa uns aí. O Gustavo fazia com papelão, com CD. Já aproveitava e desenvolvia a criatividade. Mas por quê? Tudo que eu comprava quebrava. Agora tem brinquedo até hoje. Então, esses dias a minha irmã me levou um monte de brinquedo que foi lá, na época, foi para Suzano. Um monte de brinquedo, tudo intacto, de uma menina da família da patroa dela. Desde que do primeiro brinquedinho que ela ganhou até o último. Tudo intacto, perfeitinho. Foi lá passando. Não sei nem se ainda existe. Que as crianças lá também são uma bênção. Mas não é gostoso? Agora você imagina Deus. Porque a gente gosta dos nossos filhos e tem esse prazer nos nossos filhos quando eles são desobedientes e quando eles não são, quando eles são obedientes. Mas quando são obedientes, você fica ali, ó, louco para abençoar. Você fica doido. Aí, deixa eu ver se ele está fazendo alguma coisa aqui. Se está precisando, eu vou fazer a comida que ele gosta. Eu vou comprar aquela camiseta que ele falou que era bonita. Eu vou fazer isso. Porque você fica assim, sabe? Você fica descompensado pelo tratamento dele com você. É assim que a gente se sente. Quando um filho é educado, quando um filho faz as coisas que a gente sente prazer no que ele faz, a gente quer de toda maneira abençoar aquele filho. A gente quer dizer, ai, você merece, ai, sei isso, se aquilo. Ou não é verdade? Esse é o mesmo sentimento que existe em Deus. Se você obedece a Deus, o prazer dele em te abençoar é enorme. É enorme. Então, quando Jesus fala aqui
que, quanto mais Deus, é porque Ele vai ficar feliz por você querer esse relacionamento com Ele. Cada vez que você se ajoelha e ora e gasta um tempo com Deus em oração, é como você ir, sabe, visitar aquela sua avó que às vezes se sente sozinha. Gente, quanto idoso se sentindo desamparado por filhos, por parentes, largado. Aí você para ali, você conversa 5 minutos com ele, ele se sente maravilhado. Uma vez eu fui num asilo conversei com alguns idosos ali que tinham meses que os filhos não iam, que os parentes não iam. Mas eles ficaram tão felizes. Eu levei alguns jovens comigo para ficar com eles, mas ficaram maravilhados. Maravilhados. Lá em Suzano, quando eu era líder de jovens, eu levava de vez em quando em lugares assim, levei em orfanato também. Sabe, você sente assim, a felicidade deles. Mas você imagina Deus. Porque Deus, com todo respeito, meus amados, é como aquele idoso abandonado por nós. É o nosso Pai, é como se você tivesse colocado Deus no asilo e não fosse visitar Ele. Porque do jeito que a gente ora, é como se a gente esquecesse de Deus. E quando a gente vai em oração, é só porque a gente precisa de alguma coisa que Ele tem para oferecer para nós. Não é por conta da relação que nós temos. Não é por conta dele ter me criado. A mesma relação que você tem com a sua mãe, com a sua avó, de pensar, poxa, graças a elas eu existo. É graças a Deus que você existe. É graças a Deus que você acorda todo dia de manhã. É graças a Deus que você respira. É graças a Deus que você tem essa vida que você tem hoje. Então Ele precisa se tornar realmente prioridade na sua vida. E só para finalizar, Jesus pergunta assim, no versículo 8: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Pensa comigo, ele está falando o tempo inteiro de oração. E no final ele pergunta se achará fé na terra. Nós temos o hábito de achar que fé é fé. É fé nas coisas. Gente, o primeiro princípio da fé é a oração. Se você não ora, você não tem fé. Com todo respeito. Jesus não está perguntando aqui, porventura achará fé na terra? Sabe o que vai ser difícil de achar na terra? Quem ore. Vai ser difícil achar quem ore na terra. Porque as pessoas estão todas ocupadas, como eu disse, tem pregadores aí que estão ocupados em preparar a palavra, não ora. Tem a irmã que está preocupada em cuidar do neném, aí não ora. Estou preocupado no almoço com a família, não ora. Estou preocupado em trabalhar, não ora. Você vai achar tudo na terra, menos fé. Sabe por quê? Porque você não vai achar pessoas que oram. Porque pessoas que têm fé genuína se tornam pessoas de oração. Porque a pessoa que acredita que Deus é real e que Ele existe, ela se comunica com esse Deus. Ela faz desse Deus a sua prioridade, ela faz desse Deus o seu fundamento, ela faz desse Deus o seu tudo. O seu tudo. Aí eu quero só ler 3 frases que eu escrevi enquanto eu estava orando. Porque Deus, o Espírito Santo foi colocando no meu coração. A primeira diz: cada oração funciona como uma pedra afiando a espada. Quanto mais se repete o processo, melhor é o corte. Então, enquanto eu orava ali, Deus colocava isso no meu coração. Que é como, sabe? Não precisa ser uma espada, pode ser uma faca, mas quanto mais se repete o processo, melhor fica a afiação da lâmina. A oração é assim. Quanto mais você pratica, melhor fica o resultado. Melhor você vai estar como instrumento nas mãos de Deus. A outra, a oração é o poder que habilita você a cortar
dissipar o mal. Ela jamais se levanta contra o bem, mas todo o mal sucumbe diante dela. A oração é o caminho pelo qual se manifesta o poder de Deus na sua vida. Então, todo mal que parar diante de você, cai por terra. E a última, o maior bem que se pode realizar depois de pregar o Evangelho de Cristo a alguém, é orar por ela. Então, se você quer praticar o bem, meu amado, seja homem, mulher, de oração. Ore pelas pessoas. Não adianta eu pregar um versículo para uma pessoa e depois não orar por ela. Eu preciso entender que quando eu prego o Evangelho, eu preciso entender que eu estou comprometido constantemente em orar por aquela pessoa para quem eu preguei. Senão o Evangelho que eu preguei não tem o efeito que eu espero. Porque o poder se manifesta pela palavra, mas pela palavra daqueles que estão orando, daqueles que se relacionam com o Deus que tem poder para manifestar através de nós. Então nós precisamos orar. Se comprometa com a oração. Essa é a nossa aula de hoje. Dessa parábola. E não é de vez em quando. É sempre e de maneira persistente. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.